Fluminense chega na semifinal do Mundial de Clubes de 2025. E para muitos brasileiros, pessoas da imprensa a nível mundial, podem se questionar: quem é esse time? Como ele chegou entre os 4 melhores da competição? Como arrecadou mais de 60 milhões de dólares? Eu vou te contar nesse vídeo a minha visão sobre o processo e o caminho do Fluminense dentro desse Mundial. Mas antes quero convidar você para ficar até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar um detalhe que foi muito importante para o time do Renate não conseguir vencer o Chelsea. Mas também quero que você se inscreva no nosso canal e agradeço a atenção por estar aqui tirando o seu tempo de qualidade para nos acompanhar nesse material. Primeiro, o Fluminense passa em um grupo que tem um time europeu, uma força alemã com Borussia Dortmund. E lembrando daquele jogo, o Fluminense empata, mas tem um desempenho muito bom que já lhe dá credenciais para o próximo confronto. Ele consegue vencer bem o Ulsan Hyundai por 4-2, aplicando uma goleada, deslanchando e fazendo os primeiros gols no Mundial. Depois sofre uma leve pressão do Esperance de Tunis, mas garante a classificação com 5 pontos no segundo lugar, porque o Dortmund venceu esses dois adversários e garante a classificação na primeira posição. Para muitos, antes do Fluminense sair do Brasil, imaginávamos que o time, pela campanha que se faz no Campeonato Brasileiro, o Flamengo era o primeiro colocado e ainda continua a ser. O Botafogo crescendo na competição, já está entre os 8 melhores. O Fluminense oscilando, mudança de treinador, começa com o Mano Menezes, ele cai no primeiro jogo já diante do Fortaleza. Chega o Renato Gaúcho, o time parece que não se encaixa. Tem o Serna, tem o Everaldo, tem o Cano, que estavam oscilando, nem sabia sequer quem era o 9. Enfim, o Botafogo, o Palmeiras eram sim os credenciados aqui para nós, imprensa brasileira, e também para os torcedores, serem os times que chegariam mais longe, ou então que dariam mais credibilidade de acreditar e até apostar nessas forças. Mas aí que se engana, o futebol causa algumas surpresas, umas nuances diferentes. Fluminense ganha notoriedade quando ele classifica para as oitavas no segundo lugar e vai enfrentar a Internacional de Milão, que classificou em primeiro num grupo que tinha Pachuca do México, River Plate da Argentina, em um grupo que ele consegue classificar no primeiro lugar desse grupo com uma dificuldadezinha, viu? Cuidado. Contra a Inter de Milão, como que o Fluminense vence sem tomar gols? Primeiro, com a atuação digna de um time bem postado. Thiago Silva comandando e liderando o setor defensivo. Fábio, todas as bolas que foram até ele conseguiu intervir bem. Um time que ganhou confiança pelo gol do Cano ser muito cedo, logo no início ali da primeira parte. E isso faz com que o time europeu já queira ser protagonista do jogo, mas encontrava dificuldades principalmente no setor do meio campo, onde Martinelli não era um volante apenas, um meio campista. Quando a Inter pegava na bola para dar um tiro de meta ou fazer um lançamento de bola longa, o Lautaro Martinez, no meio dos dois defensores, não fazia com que o Thiago Silva e o outro defensor do Fluminense saíssem para cabecear ou disputar essa primeira bola. Quem vinha com o Lautaro era o Martinelli, fazendo com que os dois ficassem na sobra, tranquilo e esperando esse rebote ou essa possibilidade de segunda bola, quando o Martinelli não ganhava essa primeira disputa com o próprio Lautaro ou os próprios outros jogadores da Inter de Milão. Samuel Xavier teve uma importância muito fundamental, não só por ser agudo, mas também por ser um cara muito forte no quesito marcação. É um jogador difícil de ser ultrapassado. E o Fluminense vence aquele jogo contra a Inter com soberano, com a forma em que a imprensa até milanesa lá da cidade onde a Inter é residida, causa uma surpresa de perguntar: quem é este Fluminense? Foi a pergunta na capa do jornal no outro dia, Tuttola del Sport, da Itália. E o Fluminense faz o segundo gol com um menino que vai ser, sem sombra de dúvidas, uma estrela lançada para o mundo. O Hércules, no final, faz o segundo gol no contra-ataque, onde a Inter já não tinha mais lucidez ofensiva, também já estava meio que entregue ali a partida, o Hércules finaliza. Próximo confronto, tudo ditava para que fosse um europeu, o Manchester City, que enfrentaria a potência financeira do Al Hilal, onde tem Koulibaly, Rubem Neves, Cancelo e companhia. Mas é surpreendido por um certo marasmo dentro da partida e chega o Al Hilal. A verdade é que o Mundial foi preparado para que tivesse 4 clubes europeus na semifinal. Teríamos Manchester City ali contra um outro europeu, uma Inter de Milão, e teríamos uma outra umas quartas de final também com os 4 europeus, como chegaram Paris, Bayern, Dortmund e Real. Era mais ou menos para chegar por aí. Mas a surpresa que chega é Chelsea e Palmeiras na parte superior e aqui de baixo Fluminense e Al Hilal. Então tínhamos 2 sul-americanos, um árabe e um europeu. Para o Mundial da FIFA, muita surpresa, algo que se calhar eles não me imaginavam. Mas o Al Hilal vem com todo o poderio financeiro, um bom time, por sinal, com a postura
tentaria fazer exatamente o mesmo que fez com o City para ver se essa transição ofensiva com o Marcos Leonardo e a velocidade de Malco daria certo, mas acabou que não, porque o Fluminense mais uma vez soube jogar o jogo, soube ser inteligente ofensivamente e muito melhor ainda, o fator Martinelli de entrar no sistema defensivo para disputar essas primeiras bolas, não desguarnecendo o Thiago Silva, que já nem tem tanta velocidade assim como tinha nos tempos antigos, porque tinha dois atacantes rápidos e potentes, Samuel Xavier e Fuentes, muito bem nos seus setores, e os dois tomam cartão para não estarem no próximo jogo, na semifinal. Eles tomaram cartão amarelo e ia desfalcar o Fluminense. E aí que começa a derrota, para mim, na minha opinião, para o Chelsea. Perder dois jogadores fortes defensivamente, que já estavam incorporados no espírito dos 5 jogos que tinham realizado até o momento, onde tinham 3 vitórias e 2 empates. O Fluminense perde dois jogadores num setor muito crucial. E ainda de quebra, perde aquele jogador que entra no sistema defensivo para disputar a primeira bola, que é o Martinelli, para as semifinais. E aí eu comecei a me perguntar, o que o Renato vai tirar da cartola? Só o Hércules no lugar do Martinelli não adiantaria, como não adiantou. O René não é um jogador tão bom quanto o Fuentes. O René já é um jogador já experiente, já tem a faixa etária elevada. E o Guga também é um jogador muito ofensivo, muito fácil de ser ultrapassado. Ainda mais que iria enfrentar Pedro Neto pelo setor direito de ataque do Chelsea e seria uma pedreira muito grande, assim como foi. Então o Fluminense, ele começa perdendo o jogo para o Chelsea já com as suas desfalques, os seus desfalques, como principalmente o Martinelli e o Fuentes, que para mim foram cruciais, e o Samuel Xavier no setor direito também. O Guga ali foi uma avenida, digamos assim. O Germancano não entra bem, que era uma expectativa, não marcou sua pressão, não baixou as linhas, não foi um jogador que a bola ficava no pé dele, para não falar que não fez nada, ele deu uma assistência para o Hércules que o Cucurella tira em cima da linha. A verdade é uma só, enfrentamos um time do Chelsea que era muito superior e ainda com alguns desfalques comprometeu em muito o trabalho do Renato. Mas o que fica desse trabalho do Fluminense foi que competiu de igual para igual com o Chelsea todo poderoso, um time que está ganhando nas mãos do Maresca uma forma diferente de jogar, uma forma de jovens jogadores, como apostaram no próprio Delap, no próprio João Pedro que chegou agora, o Enzo que é o capitão, para você ter uma ideia, o Enzo nem tem tanta idade assim, que veio do Benfica há 2 temporadas, já é o capitão dessa geração, com o Cole Palmer, o Cucurella com a sua experiência de já ter rodado ali no futebol europeu, um sistema defensivo todo composto por jovens jogadores, o Nkunku que sai da Alemanha para ir para o Chelsea. Então o Maresca está tentando fazer o que o Luiz Henrique está fazendo no Paris Saint-Germain. Vai dar certo? Sim, porque foi campeão da Conference League, está na grande decisão do Mundial de Clubes e eu vejo como um dos grandes favoritos também a brigar por uma vaga na Champions da próxima temporada, nessa Premier League que vai iniciar em agosto. Fica assim, o Fluminense fez uma campanha bacana, parabéns ao time do Renato Gaúcho, levou o nome do Flu ao cenário mundial, chegou entre os 4 melhores, arrecadou mais de 60 milhões de dólares e volta para o Brasil com prestígio de ter chegado mais longe, onde ninguém imaginava. Um abraço, eu sou o Danilo Dias, se inscreva no canal, curta o nosso trabalho e trarei mais conteúdos desse para você nos próximos vídeos. Tchau!